Iniciar o nosso dia de hoje com uma leitura de boas-vindas, e eu espero que a leitura não seja cansativa. Nós estamos aqui reunidos hoje para construirmos uma maior aproximação entre os agricultores e a Prefeitura do município de São Paulo, buscando principalmente viabilizar a compra de agricultura familiar pelo nosso município. Para tanto, mostraremos nossa situação atual em termos de funcionamento da alimentação escolar. Então, a quantidade de escolas que temos, quantidade de alunos na rede, número de refeições diárias que são servidas, que é uma enormidade, e tipos de gestão de alimentação escolar em São Paulo. Pretende-se também compartilhar o que fizemos até o momento no que toca à compra da agricultura familiar, destacando os nossos desafios. Para somar nessa construção, esperamos que as entidades de apoio e as entidades representativas da agricultura familiar, que comporão essa mesa, nos deem um panorama da situação da agricultura familiar no estado de São Paulo, trazendo para o debate informações e sugestões que nos auxiliarão nessa construção. Por fim, esperemos um ambiente de debate onde o foco sejam propostas que auxiliem a solução dos desafios enfrentados tanto pela Prefeitura de São Paulo como os agricultores familiares. Antes de iniciar a mesa de abertura, gostaríamos de agradecer a presença de alguns representantes. Quando eu chamar um representante, que eu não der a função dele, o cargo, até aqui, eu gostaria que ele se apresentasse. Se eu chamar e falar toda a função, todo o cargo, ok. Mas se eu chamar como representante, quando se apresentar, por favor, faça isso. Então, só citando aqui, nós queríamos agradecer as organizações de produtores, que são as associações e cooperativas. Muito obrigado por terem vindo. Entidades representativas da agricultura familiar, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município de São Paulo. Eu não estou falando nenhuma abreviação, estou falando inteiro. Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de São Paulo, organizações da sociedade civil e da academia, da Câmara Municipal de São Paulo, Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, profissionais do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de São Paulo. Bem grande esse. Parceiros de outras secretarias do município. Eu também gostaria de apresentar algumas autoridades que estão aqui conosco. Se eu não apresentar de primeiro, é porque eu vou chamar para compor a mesa. Ok? Gostaria de agradecer a presença da Ana Estela Haddad, é a primeira-dama aqui da nossa cidade. Ela é coordenadora da Política Municipal para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, chamado de São Paulo Carinhosa. Muito obrigado pela presença. Também gostaria de agradecer o José Paulo Barrantes, está certo? Baraúna. José Paulo Baraúna, que é do TCM de São Paulo, Tribunal de Contas do município. Muito obrigado. E o Rosinaldo de Paula, que é secretário de Desenvolvimento Agrário da Prefeitura de Andradina. Como? Rosivaldo. Andradina é muito bonito, cidade da minha avó. Muito obrigado por estar aqui. E agora nós vamos chamar para compor a primeira mesa, que é a primeira mesa de abertura, a Erika Fischer, que é diretora do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, José Reinaldo Prates, delegado federal da Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Estado de São Paulo, e o Wellington Diniz Monteiro, superintendente regional do INCRA, do Estado de São Paulo. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia, gente. O nosso mestre de cerimônias,
na verdade, o Denilson, ele foi cooptado na rede municipal de ensino, ele é um professor de educação física, não parece, né? Justamente para fomentar os projetos de educação nutricional e alimentar na rede municipal. Então, hoje, para vocês verem, a gente faz de tudo um pouco nesse departamento. Eu queria agradecer a presença de todos, especialmente, não quero chover no molhado, mas agradecer a presença dos membros da academia, Faculdade de Saúde Pública, Unifesp, Consea, Comusan, Conselho de Alimentação Escolar, representantes da Câmara Municipal, da sociedade civil, do Tribunal de Contas do município, de outras prefeituras, o Executivo Federal em diversas instâncias, parece que até o IBGE anda por aqui, e especialmente os membros do MDA, aqui representados por diversas pessoas, inclusive 2 ao meu lado. E principalmente eu queria agradecer a presença, estamos muito contentes de ver nessa plateia mais de 50% de representantes das organizações de produtores e agricultores familiares, boa parte deles do estado de São Paulo. Vocês se preparem, porque vocês têm uma tarefa árdua aqui com esse departamento no dia de hoje. Aliás, a começar pelo dia de hoje. Um muito obrigada, muito especial, à querida doutora Anistela Haddad, cuja presença não só prestigia o evento, como encorpa o nosso ideal. Hoje é um dia muito especial para a Secretaria Municipal de Educação. Na verdade, esse processo começou há um tempo atrás, quando o secretário César Calegari, que deveria estar aqui, deve estar preso em algum congestionamento, me convidou para tomar a frente do Departamento de Alimentação Escolar. Eu tenho com César Calegari uma relação muito longa, desde os tempos em que eu ainda estudava na GV, fazia administração pública, e ele já presidia um órgão de estudos da administração municipal, o CEPAM, da Fundação Prefeito Faria Lima. E a partir de então, estou falando de 30 anos atrás, a gente começou a travar uma relação que só se fortalece a cada novo trabalho que conseguimos fazer juntos. Então, o César, pela confiança que deposita no meu trabalho, me chamou para capitanear o Departamento de Alimentação Escolar, dizendo assim, olha, você tem um desafio. São 2.700 unidades, quase 2 milhões de refeição por dia, 4 sistemas diferentes de gestão convivendo de maneira harmônica. E é isso, vai lá e cuida. Eu falei, gente, isso não é um desafio, isso é um baita pepino, para usar aqui um termo da alimentação. Isso é um tremendo de um abacaxi, eu não vejo nisso um desafio. Aí ele disse, não vê? Então pega aqui esse relatório do Tribunal de Contas da União e dá uma olhada o que é que esses caras, esses auditores lá de Brasília, têm falado a respeito do trabalho do departamento. Então eu fui para casa com essa lição de casa, li o relatório, e nesse relatório ficou muito destacada a presença da crítica à não aquisição a partir da Lei 11.947, que justamente determina que 30% dos recursos repassados pelo PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, fossem devidamente destinados a esse perfil de compra, chamadas públicas, para compra de agricultores familiares, especialmente aqueles assentados da reforma agrária ou quilombolas. Então, vendo aquilo, eu falei, gente, mas essa lei é de 2009, São Paulo até agora não fez? Eu acho que eu estou vendo nisso um desafio. E aí voltei para o César e resolvi aceitar. E aceitei não pelo tamanho do... Agora funcionou? Não pelo tamanho do barco, aquilo que eu já tinha falado, mas justamente para poder encarar uma missão que eu via como uma missão diferenciada, talvez à altura da minha capacidade de trabalho.
Eu estou contando essa história porque tudo começou lá, faz só 8 meses, por incrível que pareça. De lá para cá, estranhamente, uma semana depois de eu sentar na cadeira daquela direção, eu recebi uma ligação do Manuel Bondu, que está aqui, o Manuel? Não, não veio, né? Manuel me ligou externando a preocupação dele de que São Paulo não estava adquirindo nada da agricultura familiar. Então, na verdade, ali eu encontrei um parceiro, né, um cúmplice da minha missão. E imediatamente a gente agendou uma reunião de trabalho, de reconhecimento dos desafios comuns, que se deu dali a alguns dias e que contou com a presença, inclusive, do Reinaldo e que contou com a presença da Danuta, que é um talento que a gente cooptou para o departamento a partir daquele momento, para trabalhar exclusivamente na questão da compra da agricultura familiar. Hoje é um dia que a gente vai mostrar um pouquinho o que nós fizemos desde essa reunião, 8 meses atrás, até agora. Fizemos bastante coisa, mas é fácil fazer bastante coisa quando o nada é a referência. E a nossa equipe não se contenta com pouco. Então, a gente gostaria de estar mostrando números muito mais grandiosos. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente está aqui hoje não para se autojubilar, mas justamente para tentar encontrar formas de aumentar esses números de uma forma compartilhada. Eu acho que vocês devem nos ajudar nessa construção. Muitos dos desafios que vão ser aqui mostrados precisam ser rompidos com a ajuda das organizações. Outros desafios precisam contar com o apoio dos juristas dos tribunais de contas. Outros desafios precisam do aporte do conhecimento da sociedade civil e da academia. Eu acho que é isso. Nós vamos ter um dia de muito conteúdo. Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho sobre os números gigantescos do departamento. Eu quero que vocês tenham um bom dia de trabalho, um bom evento e um bom diálogo. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado pela presença de todas as organizações, tanto associações como cooperativas, e todo o pessoal aqui do apoio. E retomando aqui, aqui estão presentes pessoas ligadas à academia, Câmara Municipal de São Paulo, parece que tem presença aqui, também o pessoal da CONAB, dos Conselhos de São Paulo e Conselho Estadual, pessoal também representante do IBGE, sindicatos, federações sindicais, os conselhos municipais de desenvolvimento rural e também de segurança alimentar e nutricional. Enfim, quero cumprimentar todos os presentes, pessoal de apoio, pessoal da articulação, pessoal que pesquisa, enfim, todos que possam colaborar. E quero fazer um cumprimento especial à Érica e à Prefeitura de São Paulo, também na pessoa da doutora Estela, pela forma como a Prefeitura de São Paulo tem demonstrado uma proatividade muito grande, um compromisso muito forte, no sentido de trazer a aproximação da agricultura familiar e fazer que, não só que a meta, né, Érica? Não só que a meta dos 30% seja cumprida, mas oxalá que um dia a gente possa ultrapassar essa exigência mínima.
Então, a gente vê claramente o compromisso dessa administração, compromisso da Érica nessa coordenação do setor de alimentação escolar, que também, junto com o abastecimento, né, Abaste, busca fortalecer e sedimentar um espaço efetivo da agricultura familiar. Então, cumprimentar por toda essa proatividade e esse compromisso. Quero cumprimentar meus colegas de ministério, começando aqui pelo Wellington, superintendente do INCRA. Quero cumprimentar o Pedro Bavaresco, que é da Secretaria da Agricultura Familiar em Brasília e hoje veio aqui para participar dessa discussão, que é da Diretoria de Comercialização. Quero fazer um cumprimento especial da NUTA, que também da equipe da Érica tem dado grande contribuição, né, para tratar desse desafio e construir esse processo. Bom, gente, e quero dizer para vocês da satisfação do Ministério em poder contar com a parceria da qualidade que temos aqui na Prefeitura de São Paulo, no que se refere a essa questão da comercialização e para a gente atingir a meta necessária na questão da alimentação escolar. E a gente sabe que esse é o primeiro passo importante, né, que se dá a construção e consolidação na alimentação escolar. É evidente que também vamos avançar no sentido de que também o programa de aquisição de alimentos possa ter também espaços de articulação por dentro do município de São Paulo. Nós temos hoje uma grande preocupação com isso, e isso está demonstrado, inclusive, em algumas chamadas públicas. O Ministério, este ano, fez uma chamada pública, que é justamente para a extensão rural às cooperativas, que tem DAP jurídica, uma estratégia voltada, inclusive, Érica, exatamente para a alimentação escolar, principalmente para a alimentação escolar. Então, nós desenvolvemos uma chamada pública, inclusive, não sei se está aqui presente, mas a gente chamou também a Terceira Via, que é uma instituição que está aqui, cumprimentá-lo também a Terceira Via, que está aqui presente justamente para buscar articular com os municípios daqui de São Paulo, os municípios polos da Grande São Paulo e de interior, para que a gente consiga criar um processo de discussão permanente e assessorar onde houver necessidade e ajudar a construir essa ligação entre agricultores e as prefeituras que estão apresentando a demanda por alimentos, para a gente qualificar essa demanda. Temos também uma outra chamada pública também na questão da gestão, que não tem uma relação direta com o Nutri, com a questão da alimentação escolar, mas que tem esse objetivo de qualificar a gestão dos empreendimentos. Essa é uma grande dificuldade que a Érica, depois ao longo do dia, isso vai ser tratado, né, das nossas cooperativas, nossas associações, chegar de forma a se qualificar para que os produtos possam entrar sem maiores dificuldades. Então, nós vamos ver que tem grandes dificuldades, grandes desafios a ser vencidos dos dois lados, né? De um lado, os empreendimentos, os agricultores, e, de outro lado, a própria estrutura da máquina administrativa para procurar se adaptar a essa lógica, para conseguir dar resposta a isso. Então, precisamos construir esta aproximação, de fato. E esse é um trabalho que nós também estamos procurando fazer por esta chamada pública voltada para a gestão, capacitar os empreendimentos. Queremos aqui em São Paulo também, mais tarde a gente ainda vai discutir disso, está aqui a Maju, tem várias pessoas aqui, que fazem parte de um fórum aqui em São Paulo, que é a CEIA, né? Um fórum que tem contribuído muito para que a gente possa também somatizar esforços no sentido da gente dar resposta a essas demandas. E também pretendemos retomar esse fórum de discussão, de debate, de construção conjunta de alternativas para solidificar essa política. Com isso, nós também estaremos contribuindo, através desse fórum, para fortalecer uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo e de outros municípios, e também, com certeza, para resolver gargalos que tenha no processo da organização produtiva, principalmente no que se refere à gestão, processamento, logística, esses processos todos que sabemos que são grandes desafios. Temos como interesse que esta política ela esteja imediatamente articulada dentro, tanto aqui na Grande São Paulo, mas também no interior. Também no interior. Não é à toa que
nesta chamada pública para gestão, incluímos alguns municípios que são fundamentais, alguns municípios polos, né, no estado de São Paulo. A exemplo de Ribeirão Preto, Bauru, São José dos Campos, estamos pensando em Santos, Campinas. Então, município de Sorocaba, que já faz parte desse processo, que já tem uma prática já de aquisição com as cooperativas da região. Então, é fundamental que a gente consiga ampliar essa malha de articulação em todo o espaço do território do Estado, tendo como foco os polos regionais de consumo, para que a gente possa qualificar essa política. Então, nosso trabalho hoje, ele é um trabalho que a gente atende, né, busca atender, e eu coloco sempre dessa forma, que eu quero destacar a proatividade do município, né, a alimentação escolar do município, o Departamento de Alimentação Escolar tem tido uma iniciativa nesse processo, e juntos a gente vem buscando viabilizar, construindo processos que consolidem isso. E que toda a experiência que a gente conseguir desenvolver aqui, que a gente possa também estar replicando, né? Isso torna uma referência para a gente trabalhar nas demais regiões. Então, é com esse espírito que a gente está aqui hoje. A gente agradece muito a presença de todos, deseja um bom trabalho a nós nesse dia, tá bom? Muito obrigado. Queria dar bom dia a todos e a todas presentes, cumprimentar aqui a Érica Fischer, que eu já, desde o primeiro dia, estou ouvindo falar da Érica, mas não conhecia, então estou conhecendo hoje, que já está fazendo um bom trabalho de articulação para implementar um programa importante de merenda escolar, de alimentação escolar. Merenda escolar é incorreto falar. Cumprimentar meu colega de Ministério, o Reinaldo Prates, que está fazendo um grande trabalho frente à delegacia do MDA de São Paulo, está articulando os vários atores no estado de São Paulo para implementar as políticas de fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento rural sustentável. Cumprimentar todas as cooperativas, estou vendo o João Carlos Alves aqui, coordenador de abastecimento de São Paulo, cumprimentar a professora Estela, cumprimentar o Pedro, também do MDA, todos e a todas aqui. Eu estou vendo muita gente conhecida, mas eu vim aqui prestigiar esse encontro, Érica, Rinaldo, no sentido de que o INCRA também está cumprindo sua função, sua missão evidente, que é de realizar a reforma agrária, de arrecadar terras para assentar famílias, mas não é só isso, é também desenvolver o campo, ajudar a desenvolver o meio rural, e importante que nós não só fazemos aquisição de áreas através de decretos de apropriação para a reforma agrária, mas também disponibilizamos um conjunto de ações para dar condições reais para que aquele assentado possa se desenvolver. Então, desde da água, da estrada, da moradia, da assistência técnica, é importante dizer que nós temos uma cobertura, Érica, 100% dos assentamentos da Reforma Agrária Federal em São Paulo tem cobertura da assistência técnica e extensão rural, inclusive com uma das metas que é do fortalecimento das organizações sociais, cooperativas e associações, até a comercialização. Então, o programa DATE é um programa completo nesse sentido. E também os créditos para os agricultores, enfim. Nós agora estamos trabalhando a agroindustrialização das dos assentados, com pequenos empreendimentos, mas também grandes empreendimentos. Esse ano temos 6 grandes empreendimentos de agroindústria, seja para recuperar a cadeia do leite, a cadeia do grãos, né? São 6 aí grandes empreendimentos a partir de 10 milhões de reais, no sentido que a presidenta Dilma deu o nome de Terra Forte. São Paulo será contemplado com alguns equipamentos importantes, além dos que já existem. Então, nós estamos nesse trabalho também de fortalecimento dos assentamentos. É importante dizer, Érica, que
do PA em São Paulo, Programa de Aquisição de Alimentos, mais de 30% advém dos assentamentos federais. Este ano nós vamos atingir R$40 milhões do PA nos assentamentos. Porque quando você monta um assentamento, você imediatamente fomenta a cooperativa ou a associação. Então ele já começa organizado. Nós temos hoje em São Paulo mais de 20 mil assentados. Evidentemente que metade desses são assentados estaduais, mas outra metade são assentados federais. Então, viemos aqui no sentido de dizer, aqui tem vários assentados, eu estou vendo aqui, a Andradina está presente aqui, em grandes cooperativas, né? Vamos fazer um seminário recentemente lá em Andradina, de desenvolvimento regional. Então, os territórios da cidadania, que são instrumento importante aí, de política. E, para finalizar, dizer o seguinte, eu acho que nós podemos contribuir muito, viu, Érica, com a implementação do PNAE aqui em São Paulo. Vou dar um exemplo. Nós estamos agora desapropriando uma grande área. Não é tão grande, mas a quantidade de assentados vai ser grande. Em Mogi das Cruzes. São chacareiros ali no Mogi das Cruzes. Nós vamos, a presidenta Dilma vai assinar o decreto este ano, vamos assentar imediatamente quase 400 famílias que já estão produzindo uma produção fantástica. E estão abastecendo o CEAGESP. Então, esses produtores já estão organizados em cooperativas, associação, já dá para a gente intermediar para fazer a comercialização aqui com a Prefeitura de São Paulo. Então, só estou dando um exemplo, mas tem outros exemplos aqui que estão presentes aqui nessa sala. Então, eu queria cumprimentar a iniciativa da Prefeitura, do prefeito Fernando Haddad, que já está fazendo uma grande gestão, e essa área da alimentação é uma área importante. Eu fui do Comuzan aqui, eu acho que um dos primeiros titulares do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em São Paulo. Então a gente conhece um pouco como funciona aqui, enfim, precisa de muita articulação, de muita organização e de muito apoio, né, de vários atores aqui, por isso que aqui estão, eu queria prestigiar a reunião de um conjunto de atores importantes para implementar essa política. Quando você vai para o interior, todo mundo fala, por que em São Paulo, como está? Né? Então, nós estamos, está começando. Então, a gente fica muito contente, Érica, que quando essa iniciativa importante, com a potente reunião que vocês estão organizando junto com o MDA aqui, a gente e o INCRA vai ser parceiro, quer ser parceiro desde já dessa iniciativa importante aqui no município de São Paulo. Um grande abraço a todos e boa reunião. Ok. Obrigado. Agradecer. Eu fiquei pensando na palavra de todos, mas uma palavra em especial me chamou muita atenção, quando a Érica disse que eu não pareço com um professor de educação física. Eu fiquei a pensar, se é por conta do naipe que eu estou hoje, né, por estar aqui, ou se é porque trabalhando no departamento de alimentação escolar eu comecei a apreciar melhor a comida, eu não sei. Qual das duas? Nós vamos fazer a composição da segunda mesa de hoje, é sobre alimentação escolar no município de São Paulo. Então a Érica já vai ficar, né, para compor essa mesa. Eu vou convidar o Luiz Henrique e a Danuta, que são da assessoria do gabinete aqui de São Paulo, e a Amanda do setor de cardápios do Departamento de Alimentação Escolar, para compor essa mesa. Uma salva de palmas, por favor. Pessoal, talvez tenhamos falhado um pouquinho aqui em introduzir para vocês. Na verdade, vocês devem ter visto no convite a nossa dinâmica do dia de hoje, né? Nós estamos um pouquinho atrasados, mas vamos tentar ir ganhando tempo aos poucos.
sem prejuízo do conteúdo, é claro. Nessa parte da manhã, agora, o Departamento de Alimentação Escolar quer oferecer para o público um panorama do que é o departamento, do que é o Programa de Alimentação Escolar no município de São Paulo, como é que ele interage com a Lei 11.947, o que a gente fez, quais os nossos desafios e o que a gente pretende para o próximo ano. Ou seja, não é pouco. Temos 1 hora e pouco para falar disso tudo. Depois a gente tem um breve intervalo, tomar um cafezinho, respirar um pouquinho, dar um oi para as pessoas, mas tem que ser breve mesmo. Depois a gente volta para cá ainda antes do almoço e ouve os representantes do MDA, Pedro Bavaresco, que é o coordenador geral de diversificação econômica e apoio à agroindústria e apoio à comercialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Nivaldo Maia, que é da Superintendência Regional de São Paulo, da Conab. Depois a gente sai para almoçar e volta de tarde, aí vocês vão trabalhar um pouquinho. Na parte da tarde a gente ouve o José Justino Filho, que é secretário de Comercialização da Federação de Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, e ouve o Lorival de Paula, da Direção Estadual do MST. Mais um breve intervalo e nós partimos para o debate. Aí vamos abrir para o diálogo e ver quais dos caminhos que foram apontados aqui que são os mais pertinentes para o nosso próximo ano. Então, eu queria começar, não vou falar muito, vou deixar que o grupo de trabalho formado em torno da questão da agricultura familiar assuma a fala depois de mim, mas eu não consigo ficar quieta, então eu precisava falar pelo menos alguma coisinha sobre o Programa de Alimentação Escolar de São Paulo. São Paulo é uma metrópole e, como tal, não dá para ser gerenciada a partir de uma gestão centralizada única. Então, a Secretaria de Educação de São Paulo dividiu a cidade em 13 regiões, que a gente chama de diretorias regionais de educação. A gente tem a região Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, os numerozinhos ali, não sei se vocês conseguem ver, mas eles têm correspondência no mapa. Freguesia Brasilândia, Guaianazes, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã, Tremembé, Penha, Pirituba, Santo Amaro, São Mateus, finalmente, lá longe, São Miguel. A Prefeitura de São Paulo hoje oferece 1.885.000 refeições todos os dias para 901.000 crianças. O perfil que vocês veem nesse quadro diferencia as faixas etárias dessas crianças. Então, são unidades educacionais, as conhecidas creches, que a gente chama aqui de SEIs, Centro de Educação Infantil. Só aí a gente tem cerca de metade das refeições servidas. As EMEIs, Escolas Municipais de Educação Infantil, crianças um pouquinho maiores, com 314.000 refeições, e as EMEFs, com os maiorzinhos ainda, ocupando outro terço das refeições diárias. Ainda sobra um pouquinho de refeição para os CIEJAs, para os CELS, para os Centros de Educação Indígena, etc. Se não fosse fácil, não tinha graça, né? Então, a Prefeitura de São Paulo, ao invés de optar por um único sistema de gestão, ou 2, ela escolheu 4. A gente opera simultaneamente com um sistema de gestão direta, um sistema de gestão terceirizada, um sistema de gestão que é um misto das duas coisas, chamado sistema de gestão terceirizado misto, e um sistema de gestão conveniada. Aqui essa pizza mostra quanto que se destina quanto que está mais ou menos dividido cada sistema de gestão. Vocês veem na fatiazinha menor de todas, a de 6%, quanto nos resta de gestão direta. A gestão direta é aquela velha e boa merendeira, funcionária pública, e os alimentos vindos da prefeitura. Hoje a gente tem remanescentes apenas 6% disso, porque não se abriu mais concurso e não se pretende mais abrir, dada
o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gestão direta, a gente poderia sugerir que ela está em fase de extinção. De 10 ou 11 anos para cá, se deu início a um processo de terceirização da alimentação, que a gente vem aqui chamar de alimentação terceirizada, gestão terceirizada. A gestão terceirizada total significa que o Estado, ao não ter mais a sua cozinheira ou merendeira, ele abriu mão não só da funcionária, como da prerrogativa de oferta dos alimentos. Então, ele terceirizou esse serviço para empresas de alimentação. Elas passaram a levar os gêneros alimentícios e levar suas funcionárias para produzir as refeições dentro das unidades escolares. Hoje, esse perfil de gestão ocupa 31% da fatia do bolo alimentar. E aqui eu observo que nesse 31%, portanto, não entram alimentos da agricultura familiar. A sociedade civil se incomodou com a qualidade dos alimentos oferecidos por essas empresas, além de diversos escândalos que pipocaram no Departamento de Alimentação Escolar ao longo de alguns anos atrás. E aí a Prefeitura se viu forçada a procurar uma terceira via, que a gente chama de sistema de gestão terceirizada mista. Nesse sistema, a Prefeitura contrata uma empresa que, por sua vez, contrata tão somente a mão de obra para trabalhar nos gêneros alimentícios e produzir as refeições. Mas os gêneros alimentícios são comprados, enviados pela Prefeitura de São Paulo. Esse sistema começou apenas em 2011, ele está em fase de teste, e a gente pode também sugerir aqui que é um sistema, é uma tendência dada a qualidade dos dois lados que a gente consegue unir nesse perfil de gestão. A agilidade do sistema privado para contratação de mão de obra. Aliás, nesse sistema também está inserido pequenos reparos e consertos que também são difíceis de ser operados por meio da gestão pública. Apesar de recente, ele já ocupa uma fatia de 18% do bolo da alimentação escolar. E aí o que chama atenção é o grande pedaço vermelho ali de 45%, que a gente batizou de gestão conveniada. Essa gestão, ela ainda está em estudo no Departamento de Alimentação Escolar, porque tem muita coisa para ser resolvida. O que ocorre aqui são entidades, organizações da sociedade civil que se conveniam, tornam-se parceiras da Prefeitura de São Paulo para atendimento educacional, principalmente as crianças de creches das 6, e, nesse caso, a Prefeitura entra com uma contrapartida. No nosso caso específico que a gente está falando aqui, entra com os gêneros da alimentação escolar. Uma parte também vai em transferências de recursos financeiros federais. Então, esta gestão conveniada merece um estudo à parte, porque o departamento não está contente com essa atuação um pouco confusa que a gente tem. A gente dá dinheiro, a gente dá comida, a gente deixa eles comprar algumas coisas, não deixa outras. Enfim, é um setor que vai sofrer uma forte remanejamento em breve. De qualquer forma, a alimentação, os gêneros provindos da agricultura familiar vão para a fatia das conveniadas, para a fatia das diretas e para a fatia da mista. Então, dá para dizer que não é pouco. Se a gente for fazer esse mesmo exercício em termos de divisão dos alunos dentro da rede, a gente vai ver que 50%, apesar de ser 30% em número de unidades, são 50% dos alunos sob a gestão terceirizada. Metade da nossa rede está dentro da gestão terceirizada. 5% permanece na rede direta. 28% naquele sistema misto. E 17% nas conveniadas. Aqui a gente mostra
a divisão das terceirizadas e das mistas. O T é a terceirizada total e o M é as mistas, na faixa leste aqui de São Paulo, oeste de São Paulo, que são as diretorias regionais do Butantã, Santo Amaro, Campo Limpo, Pirituba, Jaraguá. Aqui, a distribuição das unidades conveniadas com a prefeitura, ao longo dessas mesmas diretorias, e o númerozinho que vocês veem é a quantidade de unidades em cada uma delas. A gente tem, por exemplo, em Guaianazes, 188 conveniadas. A gente tem em Pirituba, Jaraguá, 98 conveniadas. Freguesia do Ó, 128. Há algumas regiões da cidade com uma concentração bastante expressiva de unidades conveniadas. Isso tudo que eu estou falando são elementos para depois a gente trabalhar no diálogo de como oferecer a divisão de gêneros para essas unidades. O cardápio do Programa de Alimentação Escolar de São Paulo é muito variado. E aí eu acho que ninguém melhor do que uma das componentes do setor de cardápio. A gente tem um setor de cardápios. Muito chique esse departamento. Ela vai falar um pouquinho sobre esse cardápio para nós. Bom dia, meu nome é Amanda, sou nutricionista, como a Érica falou, do setor de cardápio. Então, eu vim trazer para vocês algumas informações para subsidiar as nossas conversas aí no decorrer do dia. Então, se tratando das unidades diretas, mistas e conveniadas, nas quais nós enviamos os alimentos. O nosso cardápio ele é composto por alimentos in natura. Para os 6, né, onde as crianças ficam o dia todo na unidade educacional, nós oferecemos 5 refeições por dia. Né, o de jejum, a colação, o almoço, o lanche e um jantar. E para o ensino fundamental, onde as crianças passam um período, manhã ou tarde, nós oferecemos um lanche, que é composto por uma bebida e um pão com enriquecedor ou um biscoito, e a refeição, onde nós enviamos e oferecemos às nossas crianças o arroz, o feijão, um prato proteico, o legume ou a verdura e a fruta como sobremesa. Então, aqui nós trouxemos, né, para vocês alguns alimentos que nós enviamos. No caso das frutas, algumas frutas elas aparecem toda semana no nosso cardápio, por exemplo, a maçã, laranja, banana, abacate para as crianças menores. E também temos as frutas variadas, né, que aí a gente tem que considerar a safra. E a gente está sempre variando. Então, alguns exemplos, abacaxi, melão, melancia, algumas frutas de época, como o caqui, a goiaba, a pera. Entre as hortaliças, raízes e tubérculos, também enviamos para todas as unidades a batata, batata doce, beterraba, cará, cenoura, inhame, mandioca, mandioquinha. As hortaliças de frutos, abobrinha, abóbora, berinjela, brócoli, chuchu, couve-flor, pepino, tomate. Hortaliças folhosas, a selga, alface, couve-manteiga, escarola, repolho. Enviamos também alguns itens para compor o tempero da refeição. Alho, cebola, cebolinha, salsa, o tomate também, em algumas situações ele é enviado como tempero. Para as entidades indígenas, a gente também envia alguns alimentos que são da própria cultura, como o milho, a mandioca e os ovos, que também são enviados para todas as unidades. Agora, os produtos menos perecíveis, né, que a gente até às vezes classifica como não perecíveis, para compor a refeição completa, nós enviamos os grãos, arroz, o arroz parbolizado, agora temos o arroz orgânico, né, oriundo já da agricultura familiar, o feijão carioca e o feijão preto, o macarrão, o curto e o massinha, bebidas que compõem um lanche,
a UHT, composto lácteo, sabor chocolate, sabor café, néctar de frutas e o suco de uva integral, que também estamos em processo de aquisição da agricultura familiar. O extrato de tomate, leite em pó, o óleo de soja, são itens também que são enviados às unidades, geleia, morango e uva, doces, goiabada e bananada, barra de cereais, sabores diversos, e biscoitos, o doce, o convencional integral, salgado, tanto a granel como individual. E existem alguns outros produtos que o departamento tem interesse na aquisição, como suco de frutas pasteurizados, a farinha de mandioca, barra de frutas, o filé de tilápia congelado, biscoitos, polpas de frutas, entre outros. Aqui nós trouxemos exemplos de fichas técnicas desenvolvidas pelo nosso setor de pesquisa e desenvolvimento, onde aparecem componentes, né, exigidos para o produto que será adquirido, alguns parâmetros importantes que são exigidos, prazos de validade, embalagem. Todas essas informações aparecem nas chamadas. E são muitas informações, mas eu trouxe só para a gente se atentar em algumas exigências que são necessários, são exigidos no momento do laudo, no momento da entrega deste alimento para o departamento. Então, por exemplo, a bananada, né, alguns parâmetros, máximo de 67% de glicídios, né, por peso, prazo de validade mínimo de 180 dias, o macarrão curto, um parâmetro importante que tem que ser isento de amido de milho ou de outra farinha que não seja o da composição deste produto. Os biscoitos, né, a gente se atenta à quantidade de gordura trans, que deve ser menor que 0,2 gramas na porção de 30 gramas. O sódio, o máximo de 499 miligramas em 100 gramas do produto também. O prazo de validade, no mínimo de 8 meses e preferencialmente em 1 ano. Outros produtos que são mais perecíveis. Hoje, na nossa alimentação escolar, nós oferecemos pão de forma, o convencional e o integral, o pão hot dog, também nas 2 apresentações, bisnaguinha, também nas 2 apresentações. Laticínio temos o requeijão e a margarina. Oferecemos também o bolo para compor o nosso lanche e o suco de laranja natural congelado. Exemplos de ficha técnica. No caso do pão, no caso do pão integral, a gente tem uma preocupação com a quantidade de fibras, lembrando que todos esses parâmetros são pautados em legislações vigentes, mínimo de 3 gramas em 100 gramas do produto, gordura trans, menos de 0,1 grama na porção de 40 gramas. No caso do bolo, máximo de sacarose, 22 gramas por 100 gramas do produto, gordura trans também menor que 0,2 gramas na porção, sódio também um limite de 499 miligramas em 100 gramas do produto. E o suco de laranja, a ausência de corantes e conservadores é uma exigência para o departamento. Aqui só para a gente começar a pensar um pouquinho, né? A gente já falou dos alimentos que a gente envia para essas unidades. E aqui nós fizemos um compilado do envio do ano de 2012, o nosso consumo, né, pensando naquele número exorbitante de unidades que a Érica passou para vocês. No caso do arroz, foi enviado 2.400 toneladas em 2012. Pães, 1.700. E frutas, aproximadamente 5.000 toneladas no ano de 2012. Pensando um pouquinho aí
no mapa do nosso município. A gente teve que desenvolver uma logística de abastecimento, pensando na grandiosidade. Ele foi dividido em 4 agrupamentos. E o movimento de alimentos no município: arroz, 210 toneladas mês, feijão, 90 toneladas mês, e hortifruti grangeiros, 2.300 toneladas mês. Então, essa divisão de agrupamento é para estar facilitando a entrega dos produtos adquiridos pelo departamento e enviados às unidades. Então, por exemplo, para pães e bolos, né, onde o alimento é entregue ponto a ponto, em todas as unidades, a gente entrega um pão, é dividido também por agrupamentos, são agrupamentos 1 e 4 recebem esse pão que é consumido na sexta, na quarta-feira, e os agrupamentos 2 e 3 na quinta-feira, né, para facilitar o número de entregas. Um outro exemplo é o pão tipo bisnaguinha, que é entregue às sextas-feiras para o consumo na segunda-feira, e o bolo, que é entregue na quarta-feira para o consumo às quintas-feiras. A nossa feira também existe uma divisão, né, de dias de entrega. Nós temos entrega de FLVO de terça a sexta-feira. Para os agrupamentos 1 e 4, as entregas acontecem às terças e quintas-feiras. E para os agrupamentos 2 e 3, as entregas ocorrem quartas e sextas-feiras. Hoje, nós temos 3 fornecedores de FLVO, são, né, 3 empresas, uma empresa atende em 2 agrupamentos, elas também fazem a entrega ponto a ponto, e a forma de pagamento, né, dessas empresas ocorrem pelo boletim médio, né, diário da CEAGESP, é considerado o antepenúltimo dia anterior à data da entrega deste produto. Além disso, 41% a 42% desse valor é a logística que está envolvida nesse processo. Para os produtos, para pães e congelados e não perecíveis, nós temos 2 pontos de apoio, né? Um armazém para não perecíveis e outros para congelados, e também esses alimentos são distribuídos e entregues ponto a ponto, em cada unidade atendida pelo Programa de Alimentação Escolar. Então, eu considerei essas informações importantes, né, para estar apresentando para vocês. A gente está aqui à disposição para questionamentos, né, e vamos passar aí o dia juntos para a gente estar conversando bastante, conhecendo um pouco, né, das associações e cooperativas, que vai subsidiar aí as nossas aquisições para, se Deus quiser, começar o quanto antes, mas para o nosso departamento, 2014 promete, né? Então, principalmente a nossa preocupação hoje com a FLVO. Então, a gente conta com a colaboração de todos. Então, a Danuta vai dar continuidade? Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Danuta, sou engenheira de alimentos. Me juntei à equipe do departamento em maio desse ano. Já vinha trabalhando com PA e PNAE desde 2007 e tenho um envolvimento grande com essas políticas e a causa da agricultura familiar. Então, agora a ideia é a gente trazer para vocês um pouco o que tem sido os primeiros avanços do Programa de Alimentação Escolar do município em relação à Lei 11.947 de 2009. Aí, quais são também os desafios que a gente vem enfrentando. Bom, aqui eu vou ter que decifrar, ficou minúscula a letra, mas essa é uma linha do tempo. Assim, é importante a gente fazer um resgate do que aconteceu a partir da instituição dessa lei, que é de 2009, né? A primeira tentativa aqui do município de compra da agricultura familiar, ela aconteceu em julho de 2010, está sinalizado aqui.
Nessa ocasião, houveram alguns questionamentos do TCM, o Tribunal de Contas do município, e a chamada pública foi suspensa. A gente estava em 2010, começando a usar um instrumento, a chamada pública, novo, diferente das licitações que vinham sendo utilizadas para as aquisições de alimentos pela Prefeitura de São Paulo. Então, isso gerou diversos questionamentos aí. O Departamento de Alimentação Escolar, na época, respondeu a esses questionamentos do TCM. Isso se prolongou. Houveram ainda em 2010 várias reuniões do departamento com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o TCM na tentativa de alinhar um pouco o uso desse novo instrumento. No início de 2011, foi realizada uma audiência pública, o departamento trabalhando junto com o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E não sei se já naquela ocasião o Instituto Via Pública já estava como parceiro, já, né, Mari? Naquela ocasião a gente já tinha o Instituto Via Pública, que é o MOCIP aqui de São Paulo, atuando como parceiro do MDA aqui no Estado, também dando apoio à realização da audiência. As organizações de produtores que tiveram presentes naquela ocasião fizeram vários questionamentos que foram esclarecidos na sequência pelo departamento. E aí, em julho de 2011, a gente teve uma nova minuta de edital apresentada para o TCM. Né? Foi uma nova tentativa de fazer vingar a chamada pública aqui no município. Novamente, o TCM apresentou outros apontamentos, questionamentos. E houve uma troca aí de ofícios entre a assessoria jurídica na nossa secretaria, junto com discussões internas no departamento, e o TCM, que se prolongaram até o final de 2011. E, finalmente, em julho de 2012, o Departamento de Alimentação Escolar recebeu uma manifestação do TCM autorizando o uso do instrumento chamada pública. Ou seja, a gente ficou 2 anos aqui na Prefeitura de São Paulo tentando abrir uma primeira chamada pública. Acho que é importante fazer esse resgate para a gente não achar também que isso não aconteceu só por inoperação aí do Departamento de Alimentação Escolar. Enfim, tiveram outras forças, né, que precisaram ser contornadas ao longo desse tempo. Isso, a gente está falando de 2012 ainda, então, ano passado, em outubro de 2012, aqui foi lançada a primeira chamada, de fato, de aquisição da cultura familiar pela Prefeitura de São Paulo. Naquela ocasião, a gente já estava no segundo semestre de 2012, e grande parte das aquisições do Departamento de Alimentação Escolar já estavam feitas ou planejadas. Então, se chegou junto com a Via Pública, que na época fazia um levantamento aí da oferta da agricultura familiar, em abrir uma chamada para aquisição de arroz parboilizado, que foi lançada em outubro de 2012. Essa primeira aquisição, a gente teve o processo da chamada pública. A Coana, uma cooperativa do Paraná, ela foi classificada, teve a documentação avaliada, apresentou a amostra, teve a amostra aprovada. Não houve interposição de recurso naquela ocasião. E se fechou um contrato no final de 2012. O contrato foi assinado em 28 de dezembro de 2012, para a aquisição de 240 toneladas de arroz parbolizado. Foi um contrato de cerca de R$500 mil, pagando R$ 2,35 o quilo desse arroz. Esse arroz começou a ser entregue em março de 2013. E aí começa um pouco da nossa avaliação do processo, né? O que foi essa primeira entrega e quais os aprendizados, os desafios aí que a gente enfrentou nesse primeiro momento. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem uma exigência específica de rotulagem. No rótulo desses produtos tem que vir escrito venda proibida, destinado ao Programa de Alimentação Escolar do município de São Paulo. Não sei se literalmente é isso, mas é alguma coisa nessa linha. Então, as cooperativas não poderiam usar as mesmas bobinas de embalagem que já tinham. Elas tinham que produzir embalagem específica para a entrega na Prefeitura de São Paulo. Isso foi uma dificuldade. A Amanda mencionou um pouco aqui os parâmetros que são colocados, que estão presentes nas nossas fichas técnicas, né? Como que a gente averigua isso?
Isso é averiguado no momento da entrega através da análise de laudos. Laudos que trazem análises diversas, comprovando ou não esses parâmetros que constam nas fichas técnicas. Esses laudos, eles são emitidos a cada lote. O lote de arroz, por exemplo, é de 100 toneladas, que pode variar em 10%, chegar no máximo 110 toneladas. Então, para cada 110 toneladas, eu preciso produzir uma série de laudos. E isso gera um custo adicional para a cooperativa. Outra questão diz respeito às penalidades em caso de descumprimento. Apesar da gente estar falando de um outro instrumento, a chamada pública, ainda esse instrumento, no caso da Prefeitura de São Paulo, ele é bastante, em muitos aspectos, ele é parecido com as licitações. Então, os percentuais de multa que a gente tem para um eventual atraso, para uma eventual entrega em desconformidade, por exemplo, eu entreguei uma embalagem que não tinha os dizeres da Prefeitura, então isso não vai poder ser recebido, vai ser recusado. Além disso ser recusado, a cooperativa é notificada e é cobrada uma multa em cima dessa ocorrência. Então, essa também foi outra dificuldade para a cooperativa. Então, nesse primeiro caso do arroz parbolizado, a gente teve algumas notificações. Uma delas, a ausência da totalidade dos laudos, ou seja, incorreções nos laudos, né? O laudo não vinha completo, embalagem sem a identificação da Prefeitura e classificação dos grãos. No caso, o que se pedia era o arroz parbolizado tipo 1 e na análise deu arroz parbolizado tipo 2. Então, a cooperativa não conseguia entregar esse produto. A gente está falando do primeiro passo, né? É importante a gente ressaltar o que significa essa primeira aquisição em termos de repasse do FNDE. Então, com o recurso de 2012, a gente chegou a 1% do repasse do FNDE, sendo que a nossa meta é 30%.